Boa tarde. Olá. Estou voltando aqui para continuarmos a leitura. Próxima leitura é o 13, né, meus irmãos? 13 ou 14? Falam aí. Ai, ai. Ó, antes de começar, eu vou dar uma diquinha. Tomem água. Se não gosta de tomar água, põe um limãozinho, põe um pouquinho de açúcar. Se não gosta de tomar água da torneira, pega do filtro, põe limão, dá um gostinho, põe gengibre, alguma coisa, mas tomem água, tá? Ó. Eu não gostava de água, aprendi a tomar no canudinho. No canudinho é melhor. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu não gostava de água. Aí aprendi a tomar chá no canudinho, né? Porque eu não tomava nem água, ia tomar chá. Aí comecei a tomar um chá verde, que é maravilhoso. Aí eu intercalo o chá verde no lugar da água. Mas fica com gostinho de água, não muda quase nada, sabe? O chá verde, você pode tomar como água mesmo. Muito bom. E eu peço para vocês, aceitem essa diquinha, tomem água, tá bom? Água é saúde. Vou pegar o caderninho para anotar. Paramos no 14, né, meus irmãos? Gênesis 14, né? Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. Vamos lá? Vamos lá. Abraão volta ao Egito, né? Vamos ler o 13, retornar o 13. Tem muita gente chegando, né? Vamos retornar. Abraão volta do Egito, tá bom, meus irmãos? Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele e Ló. E Abraão muito rico, e gado, e prata, e ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera sua tenda, entre Betel. E aí, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, a parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro, oriente, e apartaram-se um de outro. Habitou Abrão na terra
de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amo essa palavra, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. Olha a palavra. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos cavalhais de Manré, que estão junto a Hebron, edificou ali um altar ao Senhor. Deus Jeová é maravilhoso. E em nome de Jesus nós estamos aqui, né? Guerra de 4 reis contra 5. É o 14 agora, tá bom, meus irmãos? Gênesis 14, versículo 1. Aconteceu nos dias de Anrael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elezar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Repetiu 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos havia servido o Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns e a Asterote, Carnaim e aos Uzins, e a Rã, e aos Emins, em Zafé, Quiritaim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, rei de Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sim estava cheio de poço de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E o restante fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra,
e todo o seu mantimento, e foram-se. Meu Deus, não? Vamos repetir o 10, 14 e 10. E o vale de Sindim estava cheio de poço de bertume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e o restante fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado a cativo. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Manré, o amorreu, irmã de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou o seu criado nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu contra-se de noite ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma, perdão. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Zafé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Ao 23, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que tocas aos varões, que comigo foram Aner, Escol e Manré, este que tomem a sua parte. Esse é o 14, terminamos o 14. Vamos repetir aqui, 14, 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então, vamos aqui, ó, o 20. Aqui, ó. Abençoou, o 19. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Aí que Abraão disse, né? Não quero nada, para que você não me diga que me enriqueceu, né?
que ele fez isso por Deus, né? Que aqui, ó. Abraão, porém, disse ao rei do Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Então ele fez pelo Deus que ajudou ele, né? Por Deus. Deus Jeová. E salvo tão somente o que os mancebos comeram. Salvo tão somente o que os mancebos comeram. E a parte que toca os varões, que comigo foram, Aner, Escol e Marré. Esse que tome a sua parte. Aí ele falou, né? Esses daí pode tomar a parte, porque ele não queria nada, né? Que se ele venceu é por causa que Deus, né, poderoso, estava na frente. E toda honra, toda glória era para Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então vamos deixar o 15 para a gente ler no próximo, né? Na próxima leitura. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho, né? Essa parte aqui é o 15. Então os irmãos venham meditar essa palavra, tá bom? No 14, que na próxima a gente vai ler o Gênesis 15. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Não se esqueça, tome água no canudinho. Se não gostar de tomar água, tome um canudinho que você vai ver a diferença. Ai, ai. Vamos fazer a oração para Deus nos proteger e nos guardar. A oração poderosa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. Sua verdade é escudo e broqueio. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que então encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e saciá-lo-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dia e mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado, maravilhoso é o nosso Deus. Vamos finalizar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Glória a Deus. Toma posse da sua vitória, meus irmãos em Cristo. Jesus te ama, eu também, tá bom? Gratidão por estarmos juntos. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Não esqueça de escrever aí os seus pedidos, tá bom? Seus testemunhos.
Escreve os nomes das pessoas que necessitam de oração, da sua família, dos seus descendentes, tá bom? Se inscrevam, ative o sininho, toque no coraçãozinho. Não esqueçam, compartilham, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Já estou com saudade.